queria aí cumprimentar o Tostes e o Cabreira pela apresentação interessante. Dizer que eu estou com inveja de vocês estarem pelo menos dando o primeiro passo para resolver o problema do ICMS, que eu tentei muito e não consegui dar passo nenhum. Então, obviamente, tem muito mais a fazer, acho que o Isaías colocou, mas eu acho que esse primeiro passo é importante, é extremamente importante. Eu tenho algumas perguntas, algumas delas talvez meio complicadas, mas que eu acho que são importantes fazer para a gente saber para onde nós estamos indo. A primeira é o seguinte, supondo que, o Tostes falou que nós estamos hoje com 23 estados apoiando, podemos chegar a 25, mas pode ser que tenha 2 que não fechem. Caso isso não aconteça, vocês veem a possibilidade de aprovar um projeto de lei como o PLS 130, reduzindo o quórum do CONFAS especificamente para isso, talvez não nos termos que estão hoje, como uma opção para resolver a questão, aí 25 estados apoiariam o projeto no CONFAS, e junto com essa questão, a minha dúvida é, caso você aprove um projeto de lei que reduz o quórum do CONFAS, suponha que aprove como está hoje o PLS 130, tem outro nome lá, mas agora é PLP 54, do jeito que ele está hoje, será que o acordo que o CONFAS vai fazer vai ser esse que está hoje no Convênio 70 ou tem o risco de mudar completamente porque muda as relações de força? Então, essa é uma primeira pergunta. Eu sei que não é simples, mas eu acho que é uma pergunta importante para fazer, porque se chegar aos 27 estados de acordo, eu entendo que aí está tudo encaminhado, mas se não chegar... segundo, é uma questão que eu tenho, quer dizer, o secretário Tostes colocou a questão de que a ideia é deduzir o valor dos benefícios na hora de fazer a compensação de perda dos estados, o que eu acho absolutamente correto. Se estados têm perdas, você não tem um benefício que foi concedido, ele não arrecadou aquele recurso. O problema é como fazer esse cálculo. Isso, para mim, é extremamente complicado. Se os benefícios fossem todos fixados como uma proporção do débito do imposto na operação interestadual, seria trabalhoso, mas seria, logicamente, fácil de fazer. Eu tenho que pegar nota por nota e ir lá calcular, eu sei qual é o imposto, porque ele foi lá depositado no CONFAS e faço a conta. Mas o problema é que eu tenho vários benefícios que são crédito presumido em função do valor líquido devido, quer dizer, débito menos crédito. E só o Estado e o contribuinte conhecem os créditos. O CONFAS não. Como é que você vai fazer esse ajuste? Tem benefícios financeiros, de financiamento. Como é que eu vou fazer isso? Vou trazer valor presente? Vou trazer valor presente por que parâmetro? Qual é o critério que eu vou usar para tentar fazer esse cálculo? Então, essa é uma questão que eu queria também. Essa é a segunda. A terceira, acho que é isso. Tem outros, tem mais 3. Lá. A terceira é um pouco mais uma advertência. Eu não sei como é que vai ficar essa coisa do Fundo de Desenvolvimento Regional. Eu tenho uma séria preocupação com o critério de distribuição estadual que estava na MP 599, que eu achava um troço horroroso. Pode ser que eu tenha entendido errado, mas do jeito que estava lá, era simplesmente em função do grau de desenvolvimento regional, inversamente proporcional ao grau de desenvolvimento, independente da população. Quer dizer, eu pego um estado que não tem população quase nenhuma, como Roraima, e um estado que tem o mesmo grau de desenvolvimento e tem uma população 20 vezes maior, eles não recebem a mesma coisa. Para mim, não faz muito sentido nenhum isso. Então, é algo de saber se isso está em discussão. Quarta questão, como é que vocês vão incluir a Resolução 13 na compensação, que isso está no Convênio 70? Se ela já está em vigor, vocês vão adotar como ano base um ano antes da Resolução 13 ou depois? Quer dizer, não sei como é que vai porque, em princípio, toda a compensação vai ser calculada com a situação um ano antes de começar a reduzir a alíquota interestadual. Se a Resolução 13 já está em vigor hoje, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer para este caso, resultar um... E, finalmente, uma dúvida que não é nem para vocês, é para todos os juristas que tem aqui na mesa, talvez vocês saibam responder. O que acontece se o Supremo editar a súmula 69 antes de estar aprovado o Convênio 70? E logo em seguida seja aprovado ou o Convênio 70 ou o PLS 130? Quer dizer, se tiver primeiro... vale a convalidação ou ela pode convalidar aquilo que o Supremo julgou inconstitucional? É uma dúvida. Bom, é isso. São perguntas meio chatas, mas... Para fins didáticos desse verdadeiro questionário, né? Secretária Pi, eu vou responder 13 e o Cabreira 2 perguntas, né, para facilitar. Primeira, se é possível, caso nós não consigamos a unanimidade, aprovar o PLS tipo 130, com a possibilidade, então, do CONFAS aprovar o convênio sem a unanimidade.
Acreditamos que sim, né? Acreditamos que seja possível. Certamente, se o CONFAS não avançar na solução da unanimidade, outras forças irão pressionar em busca de outras alternativas. E o PLS 130 surgiu exatamente em função dessa falta de solução por parte do CONFAS, né? Nós temos uma preocupação, sempre colocamos isso muito claro lá no Senado, e o Cabreira comentou na apresentação, de que o PLS 130, isoladamente, não traz solução. E nós, e aí a ampla maioria dos estados, acorda que nós não queremos fazer só a remissão e anistia do passado, de jeito nenhum. Se isto acontecer, a guerra fiscal será perpetuada, jamais terá fim. E ampliada. E ampliada, exatamente. Ou seja, vai passar a valer tudo e nós estaremos num país sem lei. Porque você vai dizer, olha, tudo que foi de errado no passado está perdoado, pode continuar fazendo. Então, esta solução nós não queremos. Mas, no entanto, existem correntes defendendo só isto. Inclusive lá no Congresso. Só querem saber disso, que é o pior dos mundos. Então, o avanço do PLS 130, sim, é possível. Agora, isoladamente, ele não será a solução. E, se essa corrente que quer só resolver o problema do passado for adiante, nós estaremos no pior dos mundos. A questão do quórum, nós procuramos exatamente buscar um número que pudesse dar maiores garantias de que essa proposta seja aprovada, né? Se o quórum que está no PLS 130 se transformasse em lei, este texto poderia ser aprovado sem problemas. Eu estaria o quórum atendido em função dos 23 estados que já aderiram ao convênio. Então, esse texto poderia ser aprovado. Mas, é claro, será que esse quórum vai prevalecer na aprovação final do PLS? Porque surgiram várias outras propostas lá, exatamente para flexibilizar o quórum, trazê-lo para um número menor e possibilitar novas arrumações de cláusulas dentro do convênio. Houve esse tipo de movimento. Então, é com preocupação que nós vemos aí a tramitação isolada do PLS e sem realmente garantias de que ele venha a ser aprovado do texto que nós imaginamos mais correto. Até porque já surgiram. O texto aprovado na CAI não foi o texto aprovado no plenário do Senado. Da CAI para o plenário, introduziram essas duas emendas que nós consideramos desastrosas, né? E tinham outras. Então, é preciso realmente considerar que nós não temos garantia nenhuma de qual é o texto que vai sair desse imbróglio e que ele pode, até o PLS, eu tenho dito, PLS 130 pode se transformar em lei e não acontecer nada. E não acontecer nada. O CONFAS pode não aprovar. Resistir e dizer, olha, nós não vamos aprovar. Então, eu tenho dito isso. A questão eu vou pular a segunda, o Cabreira vai falar sobre o cálculo dos incentivos para a dedução, vou falar sobre a terceira, o Fundo de Desenvolvimento Regional. Aquele critério de distribuição que constou lá atrás, ele realmente não chegou a ser aprofundado e foi assim uma proposta muito preliminar, que não passou por uma discussão maior e uma deliberação específica dentro do CONFAS. O CONFAS não deliberou sobre aquele critério. Aquilo foi colocado ali em caráter experimental. Creio eu que, se evoluir a criação do fundo, nós teremos que nos debruçar sobre quais serão realmente os critérios que serão utilizados para a distribuição de recursos. Mas eu vejo hoje mais provável que o mecanismo de desenvolvimento regional não seja especificamente um fundo, e sim um programa de investimentos. Está caminhando mais para esse novo formato do que efetivamente um fundo, né? Então, e com critérios que realmente não foram discutidos. E vou passar para a quinta pergunta. O Cabreira vai responder a segunda e a quarta. Súmula vinculante 69.
nós temos muito mais perguntas do que respostas sobre a súmula vinculante, né? Que criaria uma situação inteiramente nova. Primeiro, que paira uma grande dúvida sobre se irá haver modulação ou não. Todas as dezenas de decisões anteriores do Supremo sobre esse tema não tiveram nenhuma modulação. Inclusive, vários estados, o estado do Pará, onde eu trabalho, teve lei declarada inconstitucional em 2006, sem nenhuma modulação. Estas duas modulações que surgiram são novidades e são diferentes das dezenas de decisões anteriores que tem. E, para complicar mais, tem aí essa liminar concedida individualmente pelo ministro Marco Aurélio, que coloca em xeque a própria decisão do convênio de remissão e anistia. Ou seja, na decisão dele, ele argumenta, claro que vai ter que passar ainda pelo Pleno, de que uma lei declarada inconstitucional pelo Supremo, só o Supremo pode modular o benefício da remissão e da anistia, que nem o CONFAS poderia fazê-lo. Então, pairam aí incertezas muito grandes, né, sobre a súmula vinculante. Primeiro, súmula editada antes do convênio. Esse é um cenário assim dramático, porque a súmula vinculante é editada com ou sem modulação. Se ela não tiver modulação, estará instaurado o caos, né? Vai ser realmente um caos, porque a pressão vai toda em cima dos estados e dos contribuintes. Se tiver modulação, o cenário é outro. Então, quer dizer, nós não temos realmente ainda uma ideia clara do que poderá acontecer. Agora, é evidente que, se o CONFAS não trazer uma solução para isto, não trouxer uma solução para isto, outras forças agirão, seja o Congresso, seja o Supremo. Então, a responsabilidade dos estados e do Ministério da Fazenda é muito grande, porque, certamente, a falta de decisão no âmbito do CONFAS forçará a que essas soluções venham por outras formas, nem sempre as mais adequadas, ou via Congresso, ou via Supremo. Muito bem. Vou me permitir só, Tostes, fazer um comentário até sobre a primeira pergunta, né? O que acontece se o PLS 130 for aprovado, né? E nós tivermos uma realidade diferente. Parece que é conveniência total a gente trabalhar na hipótese de se conseguir um acordo, ainda que com exaustivas negociações, para se obter a unanimidade. Por quê? O PLS ele pode ser atacado. Se ficar um Estado isolado dizendo não, ele poderá ir ao Supremo Tribunal Federal, usar a argumentação, por exemplo, da unanimidade, que seria necessária, a cláusula pétrea, essas coisas todas. Percebam que eu me vi em discussões que São Paulo sempre foi o tradicional defensor da unanimidade, mas teve discussões no CONFAS, né, que nós chegamos à posição que é um Estado que nunca defendeu a unanimidade, porque lhe era contrária, de repente passar a defender a unanimidade como se fosse a última defesa que ele teria contra a vontade dos demais que estavam se sobrepondo a dele. Então, eu acho que a ideia de se buscar o convênio ela é absolutamente essencial nesse momento. Acho que todo mundo está consciente disso. É óbvio que toda vez que você senta para discutir ou rediscutir isso, sempre vem algo diferente na proposta de acordo. Então, aí tem que ter muita paciência e muita negociação. Enfim, é apenas para dizer que não sei se o PLS 130 é a solução. Como disse o Tostes, por vários motivos. Você pode ter uma realidade diferente. Aqueles que se sentirem lesados por qualquer motivo, seja porque não foi observado que antes tinha sido tratado, ou seja porque continua sendo, digamos, um resistente à solução que todos os demais estados querem, eles vão lutar contra isso. Então, eu acho que é um problema de ordem jurídica ou até judicial que poderá se instalar e tornar essa solução impossível de ser conseguida. Retirar os benefícios, né? Como é que faz o cálculo? Olha, me parece que a medida provisória 599 tinha algum ensaio em relação a isso.
se não me falha a memória. Mas fizemos muitas discussões técnicas no âmbito do CONFAS, porque nas discussões prévias, para a montagem do próprio convênio 70, né, houve muita discussão técnica em todos os sentidos, chegou a se pensar em algumas alternativas, Bernardo. E uma delas era a seguinte: primeiro, hoje em dia, como se diz, o benefício vai ter que ser depositado e identificado quem são os seus beneficiários. Automaticamente, essa informação tem que ir para alguém que vai fazer a apuração disso. No caso, estava se imaginando a própria Receita Federal, que tem acesso à base de dados da nota fiscal eletrônica, e aí teria que ter declaração dos próprios estados em relação ao quanto equivale o benefício fiscal de fato. Então, eles seriam, digamos, instados a preencher planilhas ou informações para dizer que o benefício X equivale, na prática, a uma redução de tanto. Se ela for, inclusive, variável, né, teria que ser calculado por média, evidentemente. Mas é possível, sim, se buscar, através da nota fiscal eletrônica, através da identificação do benefício e com os dados que os próprios estados teriam que prestar, seria possível fazer uma auditoria disso. Nada simples, evidentemente, mas é possível se fazer esse cálculo. Bom, só estou dizendo que sim. Meu único ponto é, se o benefício fosse claramente identificado, ele é uma porcentagem do débito, aí tudo bem, é pegar nota por nota. Crédito presumido é o caso típico, né, por exemplo? É um crédito presumido com proporção do débito. Você tem crédito presumido que é a função do valor devido, débito menos crédito. Aí já começa a ficar complicado. Você tem que fazer o crédito cálculo médio. Alguém vai ter que informar qual foi o valor do crédito. Tem que fazer valor médio. Tem benefício que é financiamento, com possibilidade de quitação antecipada ou sem possibilidade de quitação antecipada. Aí já começa o valor de quanto vale esse benefício, já começa a ficar mais complicado também. Eu estou falando assim, tem uma parte técnica aí que é complicada e nem todas as informações vão estar lá. Não, o Estado vai ter que prestar as informações e quem for apurar, no caso, por exemplo, a Receita Federal, terá que estar convicta de que o percentual é esse. Conversando no Ministério da Fazenda sobre isso, chegou-se a cogitar até mesmo de se colocar um percentual estimativo, por exemplo, semelhante ao que é utilizado nas leis orçamentárias anuais como renúncia de receita. Nós temos estados, aí, como vocês sabem, que declaram renúncia de receita nas leis orçamentárias de alguma coisa próxima de 60% da receita. 56%, se não me falha a memória, é o percentual que o Estado de Goiás... 60%? 60% é o percentual que o Estado de Goiás indica. No caso do Amazonas, né, isso pode ultrapassar a casa dos 80%, ou mais até, porque tem benefícios que não se cobra absolutamente nada. Então, nós temos aí uma discussão que pode ser, tecnicamente, muito difícil de ser solucionada, mas há uma possibilidade de se fazer uma espécie de um acordo onde, através desse tipo de leitura, o governo federal estipule. Me parece que em emendas que foram ventiladas na MP 599, chegava a se discutir isso, de se estabelecer um percentual estimativo dos valores envolvidos. Mas não são apenas os benefícios irregulares, são também os benefícios dados de maneira regular. Aqueles que são autorizados pelo CONFAS, etc., vão ter que entrar nessa conta, desde que sejam os chamados benefícios não transparentes. Porque o que tem de redução de base de cálculo e isenção está na nota fiscal, todo mundo lê e ninguém tem nenhum problema de estabelecer qual é essa perda. Portanto, não vai ter perda nenhuma se o cara tinha uma isenção, por exemplo. Mas, no caso de ser um crédito presumido ou financiamento do imposto devido, aí sim é que entram as grandes dificuldades. É justamente o benefício que se dá só na contabilidade do contribuinte remetente, que é o beneficiado, né, que é o que tem lá aquinhoado a si o benefício fiscal, é que se conseguirá levantar esse valor. Evidentemente, imaginem aí os desgastes que nós vamos ter. Daí, talvez, a importância de se fazer um cálculo estimativo. Me parece que o Ministério da Fazenda trabalhava com essa possibilidade em algum momento. É muito ruim, porque não é só quem vai pagar que tem interesse em ver qual é o valor envolvido. Também os outros estados que serão ressarcidos terão interesse em conhecer exatamente os valores que terão que ser ressarcidos, porque, como os valores são limitados, certamente nem todo mundo receberá toda a parcela. Então, se alguém tiver, nessa estimativa, um ressarcimento maior do que deveria, o outro vai ser prejudicado. Por exemplo, né? Se nós imaginarmos, por exemplo, aquele fundo de compensação de perdas de 8 bilhões de reais. Mas parece ser possível se trabalhar com isso. Em relação à Resolução 13 de 2012, hoje, como nós temos a nota fiscal eletrônica praticamente em todas as operações interestaduais com mercadorias importadas, me parece que não é tão difícil se fazer o cálculo. Nós temos, inclusive, CFOPs que identificam exatamente esse tipo de operação, bastaria, então, se elencar e se fazer o cálculo. Qual seria a carga
antes da Resolução 13 e qual é a que está vigorando depois da Resolução 13. Isso não me parece ser tão difícil de se avaliar. Em relação à edição da súmula vinculante, antes ou depois, nós não podemos esquecer do seguinte: súmula vinculante é uma diretriz em relação aos fatos concretos. Cada fato concreto terá que ser identificado. Terá que haver uma reclamação para se identificar qual é o benefício fiscal e aí sim se juntar o fato concreto, ou seja, o benefício irregular, à súmula. Então, não é um negócio automático. Perceba que alguém terá que fazer isso, né? Felizmente, o Estado de São Paulo já tem um bom trabalho de levantamento de benefícios irregulares dos outros estados. Vou falar uma coisa rápida. O que tem é que tem muita empresa que já sabe que se passar a resolução 13, principalmente se não tiver modulação, vai ter que provisionar o balanço. Então, tem empresas que estão atentas a isso e as próprias empresas vão reagir. Na verdade, como hoje o acirramento da guerra fiscal gerou a lavratura de uma quantidade enorme de autos de infração, de glosa de crédito em vários estados, algumas empresas já fazem isto, né, esse provisionamento, e já têm dificuldades de explicar montantes estratosféricos de autuações que se refletem na prestação de contas, as suas respectivas matrizes, nas análises de auditorias para fins de balanço e até mesmo nas questões relativas à valorização de ações em bolsa. É tanto que nós já fomos procurados por empresas pleiteando uma moratória nesses autos de infração, até que se encontrasse uma solução para a guerra fiscal, em face que esses problemas já estão afetando a própria imagem das empresas e os riscos e análises de risco que são feitas e que levam em conta essas provisões que estão sendo colocadas por esses autos milionários que estão sendo lavrados. Clóvis Panzarini. E, na sequência, o Pedro faz uma pergunta. Eu quero cumprimentar os dois palestrantes, o secretário Tostes e o amigo Cabreira, não só pelo didatismo, como colocaram o problema, mas muito mais do que isso, pela luta que estão travando para tentar resolver, ou pelo menos encaminhar a solução para esse problema que nos angustia a todos, que é o problema da guerra fiscal. Eu queria retomar um ponto que o Bernard já abordou, que é a questão, diria, não só da quantificação desses benefícios, mas, mais do que isso, da identificação e da publicidade dos mesmos. Porque existe uma sutileza nessa guerra fiscal que nem sempre é percebida por todos. Existe a guerra de ataque, os atacantes, os guerreiros, e a guerra de defesa. A grande maioria dos estados tem leis de desenvolvimento econômico, que é o guarda-chuva para concessão de benefícios a projetos industriais. Oi, Clóvis, parece que não estão te ouvindo aqui. Dizia que a grande maioria dos estados guerreiros, se não todos eles, tem uma lei de desenvolvimento econômico que serve de guarda-chuva para a concepção de projetos de benefícios tributários a projetos industriais aprovados por algum conselho. E esse projeto é aprovado e é publicado ou não no Diário Oficial. O projeto, muitas vezes, é simplesmente aprovado com despacho em processo. E outros estados, aqui eu falo de São Paulo, e eu falo pelo menos do tempo em que eu estava no governo, não tem essa lei que permite concessão de benefícios a projetos industriais. Não tem. São Paulo simplesmente não tem como conceder benefício a um projeto industrial. São Paulo adotou uma outra estratégia, foi a estratégia defensiva. Então, enquanto os estados, diria talvez todos os demais estados, concedem benefícios a produtor, São Paulo concede benefício ao produto. Então, enquanto o estado de Goiás concede benefício para a fábrica de extrato de tomate Santa Terezinha, São Paulo, para defender a economia paulista, com base naquele artigo 112, que autoriza o governo a adotar medidas em defesa da economia paulista, concede benefício, concede crédito presumido às saídas de extrato de tomate.
Um concede benefício ao produtor, o Estado que está se defendendo concede a produto. Então, na hora da verdade, na hora em que todos terão que levar à mesa todos os benefícios de todos os beneficiados para que eles sejam convalidados lá no CONFAS, nessa fase de reconhecimento e remissão de débitos, eu diria que São Paulo não tem nenhum exemplo para ser levado. Todos os benefícios fiscais que São Paulo concedeu, pelo menos enquanto eu estava lá no governo Covas e depois Alckmin, nós concedemos benefício para saídas de produtos de conservas alimentícias, saídas de carne de frigorífico, saída de produtos de informática e assim por diante. Nós não temos nenhum benefício concedido a um projeto industrial ou a uma indústria perfeitamente identificada. Então, aí me surge a dúvida, o que São Paulo vai levar para colocar à mesa de negociação? Ela vai pegar simplesmente o anexo de crédito presumido, crédito outorgado, o regulamento fala, olha, nosso benefício está aqui, crédito outorgado para carne, crédito outorgado para tablets, crédito outorgado para frigorífico, para produtos alimentícios, etc. Existe um desbalanceamento, que eu não estou vendo como é que essas coisas se conversam, enquanto os demais estados vão levar para a convalidação benefícios concedidos às empresas, São Paulo, não sei se algum outro estado também tem legislação defensiva, vai levar a cópia do decreto que concede benefício fiscal, ou concede crédito presumido para produto A, B e C. Como é que essas coisas vão acontecer, se acontecerem? Essa é a dúvida que eu coloco. Pedi para o Tostes para responder, porque envolve São Paulo, então você tem toda a Cabrera, razão. Cabrera, só para organizar, deixa o Pedro perguntar também, ele tem uma questão, a gente faz uma rodada e vai alguém tem mais alguma pergunta? Nelson? E daí a gente vai, na sequência, a gente almoça. Não, desculpa, eu peço desculpas. Professor Cabrera, deixa eu tentar ser o mais objetivo possível. Em linha com o que o professor Bernard mencionou agora, eu faço referência à cláusula 3ª do Convênio 70, onde se põe a regra de que os estados deverão depositar no CONFAS os benefícios fiscais editados. Estou pensando aqui no lado como advogado mesmo, ou seja, qual o interesse da empresa? E a empresa, sem dúvida alguma, ela quer segurança jurídica. Minha sugestão que eu faço é, não seria possível colocar na redação do caput da cláusula 3ª que o depósito desse benefício fiscal seja feito também pelo próprio contribuinte, não dependendo do Estado? Ou seja, a empresa quer segurança jurídica, ela quer resolver esse assunto, e não ficar também na dependência de um ato administrativo, se ela não pode diretamente depositar o seu benefício fiscal e, dali, dar ensejo ao processo de convalidação. Outro ponto que me chama a atenção, e aqui acho uma questão jurídica importante, o Convênio 70 ele prevê a possibilidade de convalidação daquilo que já foi invalidado pelo Supremo em ADIM. Só que há um entendimento pacificado na própria jurisprudência dos tribunais que não se pode convalidar aquilo que já foi declarado inconstitucional em ADIM. E cria-se, de novo, aqui um imbróglio jurídico, porque aquilo que foi declarado inconstitucional, para poder ser convalidado, teria que ser objeto de um novo ato concessivo desse benefício fiscal, para poder ser convalidado no ato do CONFAS, ato esse que seria posterior à data da publicação do convênio, que o próprio convênio veda. Então, portanto, a minha preocupação é o que fazer exatamente com isso que já foi invalidado pelas ações do Supremo, porque, da forma como está, acho que fica difícil você resolver aquilo que já foi objeto de ADIM. E o terceiro ponto que me preocupa, isso de fato me preocupa, ou seja, nessa discussão toda que está havendo no Congresso, a Procuradoria e o Ministério Público estão participando, ou seja, para que os contribuintes eventualmente não se sujeitem àquilo que está acontecendo no Distrito Federal, em que o Ministério Público propõe 600 ações civis públicas para cobrar exatamente esta diferença de benefício fiscal que venha a ser convalidado, ou seja, dentro desse pacote, né, os órgãos responsáveis de defender os interesses dos estados, né, na parte jurídica, estão acompanhando, eles fazem parte desse cenário para que se tenha aqui uma legitimação disso que se pretenda colocar?
Bem, Panzarini, em São Paulo, a identificação dos benefícios vai ser pelos dispositivos que estão no próprio regulamento. Se foi beneficiado o setor A, B ou C, nós vamos depositar todos os dispositivos que foram editados em qualquer momento, sem amparo no CONFAS. E pode ser crédito outorgado, como você mencionou, em muito menor número, talvez um pouco maior em redução de base de cálculo. A gente tem uma opção clara, e já era assim no seu tempo também, por fazer o benefício transparente, ou seja, beneficiar toda a cadeia no geral, sem nenhum tipo de subterfúgio, o adquirente da mercadoria saber que ele, de fato, ele está sendo desonerado daquela parcela, né, do imposto. Os nossos benefícios, praticamente, acho que algumas, deve dar para se contar nos dedos de uma mão, aqueles que ultrapassam a fronteira, né, nós damos benefícios mais internos, muito mais para proteger o nosso mercado do que para fazer guerra contra outros estados. Me lembro, acho que 2 benefícios aqui de cabeça que ultrapassam a fronteira. Um deles é o de informática e o outro é, se não me falha a memória, de malte, né? Malte para fabricação de alimentos ou bebidas. Então, são pouquíssimos os benefícios que nós temos que têm característica, digamos, lesiva para os outros estados. No entanto, eu acho que é possível e necessário que nós façamos o depósito de todos esses atos. Evidentemente que teremos que ser exaustivos, tem que pegar toda a legislação nos últimos 20 ou 30 anos, ou a partir da Constituição, que tem essa característica, porque nós podemos não pensar apenas nos últimos 5 anos, vamos ter que buscar benefícios que podem estar sendo discutidos em ações judiciais em qualquer instância, em qualquer momento, né? Hoje nós podemos ter ações penais envolvidas nesse tipo de cobrança, podemos ter ações de execução fiscal, enfim, uma série de outras consequências, e a gente vai ter que buscar fazer um trabalho muito exaustivo. Esse, digamos, trabalho interno não é algo também trivial, vai ser bastante desafiador. Eu acho que o próprio CONFAS terá que ser muito paciente na criação de regras para isso. Me parece que tem um dispositivo no final do convênio que estipula que o CONFAS estabelecerá a maneira como vão ser identificados os benefícios, a classificação deles, se é benefício industrial, comercial, de infraestrutura, enfim, tudo isso tem que ser declarado e tem que ser aceito por todos os estados. Então, vai ser uma discussão imensa dentro do próprio CONFAS para estabelecer isso. A declaração me parece essencial em qualquer circunstância, sem identificar exatamente o beneficiado, porque as empresas beneficiadas poderão ser N, todas do setor tal, que venderam o extrato de tomate, como você mencionou, ou tomate em polpa, qualquer que seja a natureza do produto, vão ter que ir lá estar identificados. Então, eu vou depositar o benefício, eu não vou depositar o beneficiado. Se eu tivesse aqui no Estado de São Paulo algum benefício que fosse dado para a empresa A, B ou C, em função do projeto de investimento tal, e que tivesse um regime especial, que tivesse um decreto, ou que tivesse qualquer outro tipo de ato, eu teria que depositar esse ato, e aí sim lá estaria identificado precisamente qual é a empresa. Nós sabemos que as leis guarda-chuva, elas terão que ser depositadas, e também os atos seguintes, caso eles tenham que ser editados para fazer com que a lei tenha vigência, que tenha efetividade. Então, no caso, por exemplo, no estado de Minas Gerais, tem uma lei guarda-chuva e pode ter um regime especial na empresa tal, porque teve que apresentar um projeto, ser validado, passa lá por uma comissão, tem aí publicação de um extrato, a gente sabe que o estado de Minas Gerais publica, né, um extrato do despacho, mas automaticamente ele vai ter que apresentar isso, vai ter que identificar. A preocupação que fica é aí que o Pedro falou, eu não sei como é que o contribuinte pode se defender disso, porque poderemos ter até equívocos e erros, né? Acho que o CONFAS vai ter que trabalhar sobre isso também. Vai ter que estipular que, mesmo passado o prazo final, eventualmente possa ser validada uma entrega a posteriori, porque pode ter falha justamente nessa varredura de atos que terão que ser depositados. No nosso caso, é mais ou menos simples, eu não vejo tanta dificuldade. Se eu puder te ajudar, São Paulo começou a usar o artigo 102 em 97 com extrato de tomate. Foi o primeiro ato. Bom, é importante complementar aí, Cabreira, e respondendo também a pergunta do prezado Clóvis Panzarini, que o convênio ele procura, primeiro, estimular que tudo venha para a mesa. Os estímulos aqui são para que ninguém tenha nenhum benefício não trazendo tudo para a mesa.
publicidade, transparência de tudo, inclusive despachos em processos, né? Porque, de fato, benefícios foram dados com despachos em processos, o tal dos regimes especiais, que não tem... exatamente. Mas, ainda na pergunta do Clóvis, o convênio, preocupado com possibilidade de desigualdade de condições entre os Estados, ele prevê que, durante a transição, o Estado pode conceder os benefícios que os seus vizinhos da mesma região deram, durante o período de transição, exatamente para não deixar nenhuma margem para desigualdades, ou seja, as condições ficam niveladas. Então, São Paulo, esse convênio sendo aprovado, se considerar interessante e necessário, pode dar um benefício que o Rio de Janeiro deu, ou que Minas Gerais deu, estará autorizado a fazê-lo, se quiser. Isso sem redução de alíquota interestadual é o caos total para o país. Não, com a redução das... Por isso que as coisas estão todas amarradas. É a legitimação da guerra fiscal por 15 anos. Por isso que as coisas estão todas amarradas. Esse convênio não tem nenhum sentido sem a redução das alíquotas. Pode criar um Fundap em São Paulo, não tem nenhum sentido sem a redução das alíquotas. Por isso que as coisas estão todas amarradas. Então, a questão da empresa depositar o ato. Quer dizer, o Estado aqui ele está sendo estimulado a depositar, a divulgar, publicizar todos os atos. O ato não publicado, primeiro, não será objeto de remissão e anistia. Pode não ser objeto de remissão e anistia. E, segundo, vai dar margem a que os outros estados continuem glosando os créditos desse benefício que não foi dado publicidade. Então, creio eu, pouco provável que algum estado se sinta estimulado a não publicar, a não divulgar algum benefício, se houver a aprovação do convênio. Mas é claro que nós iremos tratar dessas questões na regulamentação e, certamente, a intenção é aproveitar tudo, não deixar nada de fora. Então, se alguma empresa, porventura, tiver o seu ato não publicado, não divulgado, isso terá que ser considerado no bojo aqui da regulamentação do convênio. A pergunta seguinte é um esclarecimento importante. O convênio 70 ele não está propondo convalidação do que foi declarado inconstitucional, de forma alguma. Ele está, no cláusula 7ª, dando o mesmo tratamento que vem sendo dado em todas as situações anteriores. Ou seja, o Supremo declarou inconstitucional, ponto. Então, o CONFAS aprova a remissão e anistia desse passado. É isso que está sendo proposto aqui, em relação às leis já declaradas inconstitucionais. Remissão e anistia só. Então, não há nenhuma proposta de convalidação. É o reconhecimento da inconstitucionalidade e a concessão do benefício da remissão e anistia desses casos, como já o CONFAS procedeu em todas as situações anteriores em que o Supremo declarou inconstitucional. O Ministério Público. Só para deixar claro que nós não vamos usar, não está sendo utilizado o termo convalidação. O termo convalidação é do jargão, né, do dia a dia, mas nós temos até, acho que no direito administrativo, alguma coisa de convalidação, não seria isso. O que nós está se tratando é convalidar alguma coisa que foi declarado inconstitucional, que tem um vício de nascença, ou seja, que é nulo. Evidentemente que não se quer isso, mas está se dizendo, olha, reconhecendo o fato de que ele existiu, de que produziu efeitos e que geraria débitos, a partir disso, então, está se propondo a remissão desse débito fiscal. Então, se está trabalhando isso. E, evidentemente, é aí que nós não estamos cogitando de reinstituir esse mesmo benefício que foi concedido de maneira irregular, porque aí sim seria uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. Mas eventualmente, pode até ter, talvez, uma concessão aí de um benefício específico que pudesse, digamos, dar sobrevida para um acordo que fosse feito entre o Estado e o contribuinte, que terá que ser honrado. Não tem como ser diferente numa circunstância como essa. Mas precisaria ser olhado muito bem a questão formal para não dar a aparência de que estaria se enfrentando, digamos, a decisão do Supremo. O que o ministro Marco Aurélio fez foi justamente isso, dizer assim, só o Supremo pode fazer a modulação dos efeitos. Só, exclusivamente, mais ninguém. Não existe mais ninguém que pode fazer a modulação dos efeitos. Opa, então nós ficamos numa situação difícil.
A ADIM, que ele se refere, já foi julgado, não teve nenhuma modulação e está lá atrás. Não sei nem se é possível voltar a se discuti-la. Provavelmente já transitou em julgado. Então, ele está colocando uma condição impossível de ser solucionada. Evidentemente, né, não estou aqui querendo enfrentar o argumento do ministro. Só estou dizendo que a situação que é posta ali, ela fica numa situação de quase impossibilidade de se resolver. É importante aqui observar que o ministro Marco Aurélio Mello, que concedeu essa liminar semana passada, ele votou contra a modulação da lei do Paraná. E a posição dele é a mesma e será sempre a mesma, contra qualquer modulação. Contra qualquer modulação. A última pergunta, o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República não estão participando de nenhuma discussão acerca disto. Eles alegam, inclusive, terem autonomia e independência para avaliar as questões conforme se apresentam, né? E é interessante que, na súmula vinculante 69, a posição do Ministério Público Federal é contra qualquer modulação. Já se manifestou na súmula vinculante por não ter nenhuma modulação. E é claro que, se a solução chegar via convênio ou via PLS, tudo isso terá que ser discutido com eles, mas é imprevisível se eles vão adotar alguma posição de confrontação em relação a isso ou não. Eu diria, inclusive, que hoje, né, o Ministério Público até tem sido chamado, em algumas circunstâncias, pelo menos publicamente, até a se manifestar, né, porque os benefícios estão rodando o Brasil inteiro, né, e poucos são os ministérios públicos que estão, de fato, reagindo. O caso do Distrito Federal é uma exceção, né, talvez uma honrosa exceção, mas tem criado essas dificuldades quase que de eliminar qualquer possibilidade de solução que não seja o pagamento do débito correspondente e a responsabilização de todos os agentes públicos envolvidos na concessão do benefício. Responsabilização penal e, eventualmente, até civil. Aqui no Estado de São Paulo, o que nós fizemos foi, quando começaram essas discussões, nós procuramos o Ministério Público, conversamos com o procurador-geral da época, evidentemente que foi apenas uma conversa institucional, dizendo, olha, estamos entrando nesse tipo de discussão para tentar encontrar uma solução para o problema, né, mas não queremos nenhuma resposta, até porque, como disse o Tostes, eles não vão se manifestar previamente, né, é da natureza do trabalho deles, até pela autonomia constitucional que é dada aos próprios membros do Ministério Público, ou seja, não vai se pensar que vai ter nenhuma ordem de cima para baixo para manietar qualquer tipo de promotor. Ele poderá, eventualmente, fazer o seu juízo de valor e ingressar, e aí quem vai ter que decidir isso, infelizmente, será o Judiciário. Mas parece que está evidente para todos, né, uma situação de necessidade, quase que de um verdadeiro pacto para se resolver isso. Também terão que ser... também São Paulo conversou com as Assembleias Legislativas, né, tem uma interlocução muito forte, principalmente com a presidência da Assembleia Legislativa aqui no Estado de São Paulo. Evidentemente, a toda a troca, a gente tem que sempre renovar esse tipo de discussão. Tribunal de Contas, enfim, aí entra todo tipo de discussão, e aí sempre a iniciativa privada é sempre muito bem-vinda, através das suas federações, que podem estar presentes numa conversa como essa, de maneira institucional, né, com defesa aí dos princípios republicanos, para se resolver esse assunto de uma maneira, digamos, positiva para o país, né, porque parece que é um problema... se nós não tivermos uma solução, ele vai desaguar efetivamente nisso que está comentando. Vamos se cobrar débito de todo mundo, vamos aí colocar todo mundo na cadeia, sejam os agentes públicos correspondentes, e por aí afora. Então, parece que é uma solução, digamos, um tanto exagerada, mas no campo das possibilidades possível.